A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Você que tem acompanhado a nossa programação até aqui, quero desafiar você para continuar aqui conosco, não saia não. Nós estamos tratando de uma carta que é simplesmente maravilhosa. Você já leu a carta de Paulo aos Romanos? Você conhece essa carta? Você sabia que essa carta é um dos tratados teológicos mais profundos das Escrituras? Eu, particularmente, quando era jovem, eu fugia da carta aos Romanos, porque eu não entendia os conceitos, eu não entendia a linguagem, eu não entendia o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos. Mas hoje eu confesso a você, é um dos meus textos preferidos. É um dos livros, uma das cartas que eu tenho maior paixão, maior alegria de estudar. E sempre eu estou voltando a essa carta e sempre eu estou sendo renovado em minha fé, principalmente na certeza da minha salvação quando eu volto à carta aos Romanos. E nós estamos numa série, já temos várias semanas que nós estamos aqui estudando a carta de Paulo aos Romanos. Então eu quero desafiar você para ficar aqui. Fique conosco, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós entramos no capítulo 3 e hoje nós vamos ver apenas 2 versos. Olha a profundidade dessa carta. Nós vamos ver apenas 2 versos, capítulo 3, verso 19 e verso 20. Nós vamos aprender o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar ali a respeito da lei de Deus. Aliás, você é como eu, que cresceu entendendo que existia alguma espécie de salvação em você mesmo? Será que você, assim como eu, cresceu também acreditando que de alguma maneira você pudesse contribuir para a sua salvação observando a lei? A lei é má? A lei é ruim? A lei é necessária ou não? Nós vamos estar vendo tudo isso daqui. Mas hoje eu quero desafiar você a abrir o seu coração. Você é apaixonado pela lei? Eu também sou. Eu amo a lei de Deus. Como diz o salmista, eu amo a tua lei, ó Deus. Nós amamos a lei do Senhor. Todavia, nós precisamos entender que ela tem o seu lugar próprio. Ela não pode ocupar um lugar que não lhe cabe. Mas muitas vezes o nosso coração, por ser um coração que está sempre à procura do mérito, do merecimento, nós somos tentados a crer que se nós obedecermos à lei, nós somos salvos por isso. Mas nós vamos ver hoje que o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar esse tema. Eu quero aqui pedir para que você abra o seu coração, que você não fique aí com o seu coração fechado, não. Ouça o que as Escrituras diz. Ouça o que a palavra de Deus diz para você e para mim. Amém? Muito bem, meus queridos irmãos, então eu quero convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Esse capítulo 3 da carta aos Romanos é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, mais rico, de muita profundidade. É por isso que nós vamos passar aqui praticamente as próximas 2 semanas estudando apenas o capítulo 3 de Romanos. Por isso nós vamos apenas nos versos 19 e 20 hoje. Então abra a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 3, verso 19 e verso 20. Diz assim o texto: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Parece que ele está sendo duro aqui com a lei. Parece que Paulo está desprezando a lei de Deus. Não, Paulo não está fazendo nada disso. Nós vamos ver que lá no final do capítulo 3, ele mesmo vai fazer uma pergunta. No verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé?
Porque Paulo sabe que alguém pode interpretá-lo errado. Paulo sabe que alguém pode usar esse texto para dizer, olha, a lei não funciona mais, a lei não precisa mais da lei. Nós não precisamos mais da lei. Já que a lei não salva, então ela é inútil. Não, não é isso. O apóstolo Paulo está, como um grande mestre, apenas colocando a lei de Deus, a santa, justa e perfeita lei de Deus, no seu devido lugar. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para a sua lei e tê-la no mesmo lugar em nosso coração. Então, o desafio aqui é nós nos desarmarmos para compreender o que o apóstolo está dizendo. Então o apóstolo Paulo diz que, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Por que que o apóstolo Paulo está falando isso? Se você tem acompanhado aqui a série aos Romanos, você já percebeu que um dos públicos a quem essa carta é dirigida são os judeus que congregavam na igreja de Roma. E os judeus, eles tinham uma percepção de que a lei de Deus, ela deveria ser observada, ela deveria ser cumprida por todos. Todavia, a lei de Deus não os alcançava. Eles se achavam em uma posição acima da lei de Deus. A lei de Deus era a lei de Deus para os outros, nunca para eles mesmos. Eles usavam a lei apenas para se justificarem, apenas para se gabarem. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui também, lá no final do capítulo 3, eles usavam a lei de Deus para ser arrogante, para se jactar, para se gloriar. Eles diziam, eu observo a lei. Todavia, eles tinham um sentimento de que a lei não alcançava eles. Eles não tinham necessariamente, eles nunca seriam alcançados pela lei. Eles nunca eram acusados pela lei. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo exatamente isso. Olha, tudo que a lei diz, diz aos que vivem na lei. Então a lei, aquilo que a lei dizia, aquilo que a lei apontava, aquilo que a lei revelava, dizia para eles também. Então era inescapável. E aí a gente precisa fazer uma pergunta aqui. O apóstolo afirma, tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz. Quem são aqueles que vivem na lei? Talvez você possa pensar, os judeus. É verdade. Mas não apenas os judeus. Nós passamos aqui pelo capítulo 2 e nós vimos que o capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que não apenas o judeu tinha a lei de Deus, mas também o homem que não fazia parte do povo judeu também tinha a lei de Deus. No capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus colocou a sua lei, gravou a sua lei no coração do homem. Capítulo 2, verso 15, Paulo diz, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, todos os homens, eles têm uma responsabilidade para com a lei de Deus. Todos os homens estão debaixo do alcance da lei de Deus. A lei de Deus alcança a todos. O judeu que recebeu a lei de Deus de uma forma especial lá no Sinai, e os homens também que nunca ouviram falar de Yahvé e nunca ouviram falar do Sinai. A lei de Deus também os alcançava. Mas é lógico, aqui Paulo está sendo específico para aqueles que viviam na lei, para aqueles que se orgulhavam de ter a lei. Paulo diz, vocês se orgulham de ter a lei? Vocês se orgulham de viver na lei? Então tudo que a lei diz, diz também para vocês. A lei também alcança vocês. Agora, alcança vocês para quê? Para que vocês possam se gabar de que vocês são melhores, para que vocês possam se gabar de que vocês são santos, para que vocês possam se gabar de que vocês são justos diante de Deus porque vocês observam a lei. Aliás, os judeus do tempo de Jesus, aqueles que seguiam a tradição dos homens, eles tinham cerca de mais de 630
mandamentos que eles mesmos estabeleceram, que eles mesmos criaram, desdobramentos da lei de Deus. Não bastava apenas aquilo que Deus havia dado, mas eles criaram outras coisas que a Bíblia classifica nos evangelhos como tradição dos homens, muitas vezes. Eles colocaram peso sobre peso. E por quê? Para tentar se justificar, para tentar ter mérito diante de Deus. Essa relação de meritocracia diante da lei, diante de Deus, através da lei, isso é incredulidade. Isso é pecado, meus irmãos. Se você e eu usarmos a lei de Deus para nos justificarmos diante de Deus, isso é incredulidade, porque Deus nos deu um nome, uma pessoa a quem nós deveríamos estabelecer a nossa confiança, a quem nós deveríamos estabelecer a nossa fé, para que pudéssemos ser justificados. E essa pessoa é Jesus Cristo. Acreditar em qualquer outra coisa para se justificar diante de Deus é rejeitar aquele que Deus deu. E isso é incredulidade. Isso é pecado, isso é infidelidade. Então, nós devemos observar qual é o propósito da lei de Deus. Qual é o propósito? É nos salvar? O propósito da lei de Deus é nos justificar diante de Deus? Não é. Não é. Então, qual é o propósito? Vamos ver qual é o propósito? Olha o que o texto diz. O apóstolo Paulo diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Presta atenção. Paulo está dizendo que o papel da lei é nos fazer calar a boca. O papel da lei é nos fazer enxergar que somos culpáveis perante Deus. O papel da lei é apontar a nossa injustiça. Veja como é o contrário daquilo que muitas vezes se pensa. Às vezes as pessoas usam a lei para se justificar diante de Deus, mas a lei, ela aponta a nossa injustiça. A lei aponta o nosso pecado. E uma vez que ela revela o nosso pecado, nós nos apresentamos diante de Deus com a mão na boca. Mão na boca significa o seguinte: eu não tenho o que dizer de mim mesmo. Eu não tenho o que me justificar. Eu não tenho com que me defender. A sua lei me alcançou. A sua lei me prescrutou. A sua lei, ela apontou o meu pecado. Ela revelou as minhas iniquidades. E diante disso eu ponho a minha mão na boca. Diante disso, eu tenho consciência de que eu sou culpado diante de Deus. Então é o contrário. A lei não me salva, a lei não me justifica, a lei me torna conhecedor, a lei me torna culpável. Preste atenção, meu irmão, a lei precisa me levar a uma atitude de humildade. Botar a mão na boca. Mas não é interessante isso? Como que muitas vezes as pessoas usam a lei para ser arrogante. Eu vou para o céu porque eu guardo o sábado. Todo mundo que não guarda o sábado vai para o inferno. Mas será isso mesmo que a lei diz? É esse sentimento que Paulo diz que a lei ela vai produzir em nós? Ou a lei vai produzir em nós e dizer assim: Deus tem misericórdia de mim. Senhor, estou no pôr do sol do sábado e eu preciso me apresentar diante de Ti. Eu confesso que nesse dia, por mais que eu tenha me esforçado, mas eu confesso que eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Teu santo dia.
Mas eu creio que Jesus na cruz do Calvário morreu por esses pecados que eu cometi. Morreu por essa iniquidade, morreu porque eu não consegui. Ele conseguiu, eu sei que sou aceito pelo Senhor mesmo assim. Isso é mão na boca. Esse é o tipo de sentimento que o apóstolo Paulo diz que a lei deve produzir em nós. Humildade, mão na boca, confissão, não arrogância, não prepotência, não autojustificação. Se você tem usado a lei para se autojustificar, para se jactanciar, para se gabar, isso é pecado. A lei precisa humilhar você. A lei precisa colocar você no seu devido lugar, para que você coloque Cristo no seu devido lugar. Porque se você usa a lei para se justificar diante de Deus, você não precisa de um justificador, você não precisa de um salvador, você não precisa de Cristo. E sabe quem não precisa de Cristo? Satanás. A lei tem o papel de nos colocar em nosso lugar. A lei tem o papel de nos apresentar diante de Deus com um sentimento de culpa, sim. Dizer, sim, Senhor, eu tenho consciência do meu pecado, a sua lei me aponta o meu pecado. E eu confesso o meu pecado e confio em Cristo para perdão dos meus pecados. É assim que esse tipo de sentimento que a lei precisa tratar em nós, precisa trazer em nós. Vamos continuar, meus irmãos. O texto diz: tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Isso aqui está fazendo coro com aquilo que o apóstolo Paulo disse do verso 9 ao verso 18, do mesmo capítulo 3, aquilo que nós falamos na semana passada. Para que todos sejam culpáveis perante Deus, todo mundo seja culpável perante Deus. O que o apóstolo Paulo diz lá no verso 10 do capítulo 3? Ele diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não existe. Bom, se não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, se todos se extraviaram e se fizeram inúteis, se não há quem faça o bem, nenhum sequer, então Paulo está certo quando ele afirma no verso 19 que todo mundo seja culpável perante Deus. Como eu sei que não há justo, nenhum sequer? Porque a lei aponta o pecado de todos. Porque a lei revela que todos somos pecadores. É a lei que diz que nós não somos justos. É a lei que diz que não há quem faça o bem, porque ela aponta o nosso mal. Ela aponta a malignidade do coração do homem. Ela aponta os desejos inclinados do homem para o pecado. É a lei de Deus que faz isso. E no verso 20 o apóstolo Paulo diz, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Uma afirmação aqui. Ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras da lei. Por quê? Porque a lei não tem o objetivo de justificar ninguém. Meu irmão, a gente precisa entender isso aqui. A lei não tem o objetivo de nos justificar diante de Deus. A lei não tem o objetivo de nos declarar justos diante de Deus. E por que não? Por que não? Porque Deus estabeleceu um modo de sermos justificados que é único. E não é através da lei. De novo, eu não sou contra a lei. Paulo não é contra a lei de Deus. Ele só está dizendo que Deus estabeleceu o meio de sermos justificados que não é através da lei. Ninguém será justificado por meio da lei. É isso que ele está dizendo. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém, porque a lei não é o método pela qual Deus escolheu de nos declarar justos. Graças a Deus, meus irmãos. Ó, vou te dizer uma coisa. Graças a Deus que nós não somos declarados justos diante de Deus por obras da lei. Porque se
se dependêssemos das obras da lei produzidas por nós para sermos justificados em Deus, estávamos todos perdidos. Não haveria, meus irmãos, esperança, não haveria nenhuma possibilidade de sermos salvos. Não existiria. Então você entenda uma coisa. Justificação é algo que nós vamos falar na próxima semana. Justificação acontece apenas através de uma maneira que Deus estabeleceu. Isso é uma coisa. Lei de Deus é para outra coisa, é outro propósito. Essas duas coisas não ocupam o mesmo lugar, não têm o mesmo propósito. Nós não somos justificados por outra coisa a não ser no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós jamais poderemos ser justificados pela lei de Deus. A lei de Deus não tem o propósito de justificar ninguém. Ninguém será justificado por obras da lei. Coloca isso no seu coração. Porque se você estiver pensando que você será justificado pelas obras da lei, você está colocando a sua fé no lugar errado, e isso é idolatria. Colocar a fé no lugar errado é idolatria. Então a gente precisa tomar cuidado. O apóstolo Paulo diz, verso 20, vamos continuar aí. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de quê? Ou seja, pelo motivo de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Pronto, fechou. Por que ninguém vai ser justificado diante de Deus através da lei? Por que você não pode ser justificado, declarado justo por Deus? Por causa das coisas boas que você faz. Por quê? Porque a lei não tem o propósito de justificar. Então qual é o propósito da lei? Para que a lei existe se eu não posso ser salvo por ela? Para que a lei existe se eu não posso ser considerado justo por ela? Para que ela existe? Bom, primeiro ela existe porque Deus é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus de ordem. A lei existe não por causa de nós, a lei existe por causa de quem Deus é. Deus é santo e a lei de Deus é um reflexo do seu caráter. A lei de Deus é um reflexo da sua santidade. O fato de nós não sermos justificados pela lei não significa que ela é inútil. Não significa que ela não tem propósito. Uma coisa é essa coisa existir por causa de quem Deus é. No caso, a lei existir por causa de Deus. Outra coisa é eu não conseguir responder a isso de uma forma perfeita, positiva, porque sou pecador. Então, por que existe a lei de Deus se o homem não pode ser justificado por ela? Primeiro, por causa do caráter santo de Deus. Deus é um Deus santo e Ele estabelece a sua santa vontade. E Ele tem direito de fazer isso. Ele tem direito de exigir isso. Não apenas do judeu, porque a lei não foi dada para o judeu. Aliás, um ponto aqui muito importante. A lei de Deus não justifica. A lei de Deus não salva. Mas a lei de Deus mantém o homem em estado de condenação. O homem será condenado a partir da lei. A partir dela, ela mantém o homem em estado de condenação. Ela aponta para a justiça de Deus o nosso pecado, a nossa transgressão. Então nós precisamos entender isso. A lei de Deus, ela não é capaz de nos justificar diante de Deus, mas a lei, ela aponta o nosso erro, a lei revela o nosso pecado. Paulo diz que pela lei vem o
pleno conhecimento do pecado. Isso significa que nenhum de nós poderá alegar diante de Deus desconhecimento de que somos pecadores. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Todos os homens que serão julgados e condenados por Deus, eles saberão exatamente por que estão sendo condenados. Eles têm conhecimento do seu pecado e isso é através da lei de Deus. Portanto, meus amados irmãos, onde deve estar a sua fé? Onde deve estar a sua confiança? A lei de Deus, eu quero terminar aqui, quero concluir. Quero te fazer algumas perguntas. A lei de Deus tem revelado para você que você é pecador? Você tem se relacionado com a lei com humildade ou com arrogância? Você tem lidado com a lei de Deus com um coração quebrantado? Ou você tem olhado para a lei de Deus como um instrumento de autojustificativa? Ou você tem olhado para a lei de Deus como um instrumento de que por onde você se justifica a si mesmo? Você deve olhar para a lei de Deus. E porque você foi alcançado pela graça de Jesus, porque você foi declarado justo diante de Deus, como um justo diante de Deus deve andar? A lei diz. Todavia, você não é declarado justo por causa da sua obediência à lei de Deus. Você é declarado justo por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Por causa de uma confiança que você coloca em Jesus, então Deus declara você justificado. Mas você tem andado com um coração arrogante diante de Deus, tem tentado se justificar a si mesmo usando a lei de Deus para isso, a lei que é santa, justa e boa, ou você tem percebido que a lei de Deus, tudo aquilo que ela diz também para você? Será que alguns mandamentos são para você e outros não? Não, todos são, para mim e para você. Nós devemos olhar para a lei de Deus e entender que ela nos alcança, e nos quebrantarmos diante de Deus, e termos uma atitude de humildade diante de Deus. Esse é o desafio que eu quero trazer para você aqui hoje, em nome de Jesus, para que você confie em Cristo, a fim de que a lei dele venha trazer ao seu coração alegria, venha trazer ao seu coração uma vontade de santificação, não por causa da lei, mas por causa de uma nova vida que vive em você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai Santo e Deus de amor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer. É verdade, sua lei é santa, justa e boa, ela é perfeita. O problema somos nós, meu Deus. Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, e tua santa lei revela o nosso pecado, tua santa lei revela a nossa iniquidade, tua santa lei, ó Deus, revela as sombras, meu Deus, que circundam o nosso coração. Ó Deus, dai-nos um coração sensível, perceptível, para que possamos perceber os nossos pecados, nos humilharmos diante do Senhor, colocarmos a nossa confiança no sacrifício de Cristo, a fim de que possamos ser perdoados daquilo que a lei aponta. Em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, e nos abençoe com santificação, a fim, meu Deus, de que nós tenhamos alegria na tua lei, a fim, ó Deus, que nós tenhamos prazer na tua lei. Ó Deus Santo, abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Nós te suplicamos e te pedimos. Amém e amém. Querido irmão, irmã, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa. Amém? Quero desafiar você para que você continue conosco. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre isso. E nós vamos falar sobre, já que a lei não salva, já que a lei não justifica, então o que é que justifica o homem? O que é que salva o homem? Como é que nós somos salvos? Como é possível Deus nos declarar justos diante dele, uma vez que somos pecadores? Uma vez que a lei diz claramente que nós somos pecadores. Como então Deus é capaz de nos declarar justo, sendo que a sua santa lei diz que somos culpados?
É isso que nós vamos estar vendo na próxima semana. Eu quero convidar você para nos acompanhar e desafiar você a mandar o link dessa mensagem para as pessoas nas suas redes sociais. Compartilha aí, tá bom? Compartilha mesmo, em nome de Jesus. E coloca aqui embaixo nos comentários o lugar de onde você está nos acompanhando. Coloque aí a sua opinião e mande o seu abraço aí em nome de Jesus. Amém? Quero desafiar você também para ser um parceiro desse projeto. Você já é um parceiro aqui do nosso programa? Você já é um amigo da missão? Se ainda não é, eu quero desafiar você a ser aqui um amigo da missão. Tá vendo aqui? Aparece aqui embaixo todas as informações que você precisa. Se você for nesse QR Code, você será direcionado para poder ser aqui um dos nossos parceiros, tá bom? Então seja um parceiro da missão, junte-se a nós nesse projeto para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.